Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará cair, tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém, irmãos? Até aqui. A gente vê as coisas que têm acontecido no mundo, né? Às vezes as pessoas estão muitas aflitas, mas o Senhor é o nosso refúgio, amém? Nós vemos na palavra do Senhor também que Moisés ali, quando ele saiu do Mar Vermelho, ou melhor, saiu do Egito, estava em direção ao Mar Vermelho, atrás estava Faraó e diante dele estava o Mar Vermelho, mas ali no momento certo o Senhor interviu, por mão poderosa o Senhor abriu o mar. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos e que imaginamos. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, desde já, Senhor, te agradecemos pela sua bondade, por sua fidelidade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, para podermos mencionar o teu santo nome, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor é santo. Pai, nós estamos aqui precisando do Senhor, precisando da tua presença, conforme foi lido, Senhor. O Senhor dá o escape no momento certo. Muitas das vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, Senhor. Às vezes não vemos solução, mas o Senhor é maior do que qualquer problema que existe. O Senhor está conosco no tempo da adversidade. Pai, nós vemos ao decorrer da tua palavra, Senhor, quantos homens passaram, Senhor, momentos difíceis, mas no momento certo, o Senhor interviu. O Senhor foi a favor daqueles que o temem. A palavra do Senhor diz que o Senhor está em todos os lugares, o Senhor conhece todos os corações e as aflições que acontecem no mundo, Senhor. Muitas pessoas não te conhecem ainda, mas em nome de Jesus que venham conhecer, Pai. Porque a tua palavra diz, Senhor, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço a ti, Senhor, que cada vida, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Senhor, essa abertura desse culto, que possa entregar verdadeiramente os seus caminhos ao Senhor, Pai, com temor e tremor, amando ao Senhor, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos estender as nossas mãos aqui, está orando pelas vidas do dizimista e dos ofertantes, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida do dizimista, dos ofertantes, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor, e nós temos provado e visto que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso, Senhor, consagramos aqui os dízimos e as ofertas no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos chamar agora a mensageira dessa noite, a irmã Cássia. O Espírito do Senhor possa falar através dela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, glória a Deus, muito bom, né? Se o culto tivesse terminado aqui, eu já saía aqui abençoada, né? Glória a Deus, mas o Senhor tem mais, né? Para a minha vida, para a sua vida. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir nessa tarde em Jeremias 17, 5. Jeremias 17, 5.
A palavra do Senhor se renova a todo momento, que ela possa ser renovada no coração nosso nessa tarde, né? A todos os irmãos que estão aí nas redes sociais, a paz do Senhor, que o Senhor possa falar profundamente no coração de cada um, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço forte, e aparta do seu coração do Senhor, porque será como uma tamagueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora o 7 fala: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos para a glória do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, que essa palavra possa trazer um mover espiritual sobre as nossas vidas nessa tarde, Pai. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo bom, perfeito e agradável, segundo a sua vontade para o nosso coração nessa tarde, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Mostra a vontade do Pai querido nessa tarde sobre nossas vidas. Que o Senhor possa nos trazer conforto, refrigério e, acima de tudo, alimento para nossas almas, para o nosso espírito. É que nós pedimos o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina agora e para sempre, para todos os séculos e sobre todos os séculos e amém. Todos digam amém, podeis assentar em nome de Jesus, né? E aqui a gente vai começar a falar sobre essa palavra, que ela é até relativamente bem conhecida, mas era isso que o Senhor tinha para nós essa tarde. Ele quer falar sobre o homem que é bendito, aquele que serve ao Senhor, e aquele que não serve ao Senhor, que é um homem afastado da presença de Deus, né? Então, quando eu preparava a palavra, começando lá no Jeremias 5, falava assim: assim diz o Senhor, o próprio Deus disse para o povo de Israel: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aí tem 3 coisas que ele cita logo abaixo, ó. Será como uma tamagueira no deserto. Aí vamos ver o que é essa tamagueira no deserto. É um arbusto pequeno, ele é até verdinho, bonitinho, ele dá frutos, só que ele, olha, continuando aqui, ó, ele mora nos lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável. Olha que terrível, né? Então pensa bem, vamos começar a colocar o contexto aqui. Vamos intitular essa pregação assim: que tipo de árvore que você está se identificando nessa tarde? Que tipo de árvore que você é? Você é uma tamargueira no deserto? Ou você é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, né? A gente, em épocas da nossa vida, tem horas que a gente parece uma tamargueira no deserto, um arbusto seco. Só tem um pouquinho de vida lá porque tem Deus na nossa vida, mas tem época que o Senhor nos leva a dar muitos frutos, né? E é nesse tempo que o Senhor quer nos colocar. No começo, às vezes, quando a gente estava afastado de Deus, né, fora da presença de Deus, a gente se tornava maldito. O que é uma pessoa amaldiçoada? No pé da letra, você gostaria de ficar perto de uma pessoa que é amaldiçoada? Eu, particularmente, não gostaria. É uma pessoa que, de repente, a gente tem até um certo desprezo por ela, por atitudes dela. Às vezes ela tem ruindade dentro do coração dela, né? E a gente, de repente, não gostaria de ficar perto dessa pessoa, né? Então, maldito o homem que confia em si mesmo. Eu posso dar um exemplo assim da minha vida. Eu gosto de falar muito do que aconteceu em mim, porque eu me identificava. Depois que eu me converti, a primeira vez que eu vi essa palavra aqui, eu disse: meu Deus, eu era aquele arbusto no deserto. Sabe? Imagina, gente, uma terra seca,
trincada e uma coisinha verde nascendo. Essa era eu, né? Então, eu vou dar um testemunho de quando aconteceu, quando eu morava no Rio, e eu entrei uma vez para trabalhar na Farinha Dona Benta. Quem conhece a Farinha Dona Benta aí? Todo mundo conhece, né? E eu entrei assim, Deus me abriu uma oportunidade. Eu não estava na presença de Deus, mas era uma pessoa trabalhadora, então eu estava colhendo o fruto dos meus trabalhos, né? Mas não estava na presença de Deus. Então era o arbustozinho, eu estava verdinho, porque eu estava trabalhando, Deus estava cuidando de mim, só que eu não conhecia Deus. Então o que aconteceu? Eu entrei naquele lugar, né? Deus abriu essa porta, e as pessoas me falavam assim, nossa, era o moinho Atlântico, é o moinho que faria a Farinha Dona Benta, sabe, lá em Niterói. Aí, eu disse, nossa, agora você tem emprego pro resto da vida. Porque as pessoas que estavam lá, estavam muitos e muitos anos trabalhando lá. Eu disse, nossa, graças a Deus, agora eu estou segura, né? E o que aconteceu? Gente, não passou um ano. Sabe o que aconteceu? A farinha Dona Benta lá foi comprada pela Santista, pela Bung. E aí, sabe o que eu fiquei? Fiquei sem emprego. Então, e eu acreditava, eu fiquei toda orgulhosa, toda cheia, sabe, pastor? Nossa, agora puxa vida, eu estudei, eu trabalhei bastante, tudo eu, né? Estava confiando em mim mesma, né? E agora está bem merecido isso. Está muito merecido isso. Agora eu tenho um emprego pro resto da vida. Mas não era esse que Deus tinha para mim, né? Deus tinha um propósito para mim ao longo dos anos, para voltar para minha terra aqui, que é aqui em Itajubá, né? Porque minha família mesmo não é de Itajubá, é de Pedralva. Mas ele tinha um propósito de eu voltar para cá. Então, ele sabia como que ele ia mover. Então, demorou anos ainda depois disso, mas Deus sabe o que faz. Então, a gente não pode reclamar. Por isso que a nossa confiança tem que estar em quem? No Senhor. Então, a primeira característica era essa. É um arbusto de crescimento, ele é pequeno e lento, sabe? Então, pensa no lugar que depois ele assim, ó. E nem o bem que vem sobre ele percebe. Vocês já conversaram com alguém que falou assim, que tem tudo na vida, mas não conhece a Deus e só reclama? Quem já conversou com uma pessoa assim? Eu já. E eu também já fui assim. Às vezes eu não tinha o que eu queria, mas eu tinha o que era necessário. Aquilo que não me tirava da presença de Deus. E às vezes eu reclamava. Principalmente quando eu não conhecia o Senhor. Eu não conseguia ser grata ao Senhor por aquilo que Ele podia fazer na minha vida. Eu não conseguia. Eu sempre achava um defeito. Eu não conseguia ter satisfação, contentamento. E isso só vem nas nossas vidas quando nós temos a presença de Deus, quando nós somos benditos, aquele que confia no Senhor, né? Então, é arbusto, não sente o bem que vem sobre a vida dele e mora em lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável. É uma pessoa solitária. Eu era uma pessoa solitária. Esses tempos eu estava dando testemunho para uma pessoa e falei assim, olha gente, eu tinha muitas pessoas à minha volta. Meus familiares, mesmo quando eu vinha para cá, tinha pessoas vivas que lembravam de mim, cuidavam de mim. Né? Minha família, eu estava longe, mas tinha pessoas à minha volta. Mas quantas e quantas vezes eu me senti solitária? Porque eu não tinha a presença de Deus. Eu morava numa terra seca. Sabe? Tinha tudo que acontecia na minha vida não era o suficiente para encher o meu coração. E isso só pode acontecer na minha vida quando o Senhor Jesus entrou. Quando Ele entrou, quando Ele fez morada, quando Ele habitou dentro do meu coração, né? Então a gente falou a parte do maldito do homem. E aí eu quero falar como um exemplo um homem que nós bem conhecemos na Bíblia, que foi Saul. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de 1 Samuel, no capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. O versículo vai ser o 11. 1 Samuel, capítulo 13,
11. Eu vou fazer o contexto do que estava acontecendo aqui, porque é para a gente ler só alguns versículos. Então, Saul, depois que ele começou a reinar, no segundo ano de reinado dele, ele foi para uma guerra contra os filisteus. E Samuel ficou num lugar, que ele era o sacerdote, e ele foi para outro. E Samuel demorou-se a chegar lá, e ele estava preocupado que o povo estava temendo o inimigo, porque não tinha quem pudesse orar por eles, e ele começou a querer o quê? Usar o braço forte, a vontade dele. Eu vou, eu faço, eu sou o rei. E olha o que aconteceu, vamos ver lá no versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste, Saul? Aí disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus se tinham juntado em Micmas, eu disse, Saul falou assim: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Olha para você ver, quando a pessoa não é guiada pela presença de Deus, quando ele é afastado da presença de Deus, ele começa a tomar decisões no braço forte dele. Ele tinha autoridade para ir contra a guerra, contra os filisteus? Tinha. Mas a autoridade para orar não estava investida na vida dele. Era para o sacerdote fazer isso, entrar na presença do Senhor e consultar, porque era o costume da época. Hoje em dia, graças a Deus, não. Hoje, depois do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos esse livre acesso na presença do Senhor. Nós podemos entrar, nós podemos consultar, né? Mas a gente está falando daquele que ainda não conhece o Senhor. E foi isso que aconteceu. E olha o resultado do braço forte dele que aconteceu. No 13, Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. No 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Um exemplo de quem confia no braço forte, né? Outro exemplo de pessoa que confia no braço forte foi Sansão. Ele tinha tudo para livrar o povo de Israel contra o inimigo, e todo o poder, toda a unção, toda a autoridade que Deus deu para a vida dele, o que ele fez? Ele desperdiçou só visando as coisas do próprio eu. Ele queria fazer isso, então ele usava o poder dele. Ele queria fazer aquilo, ele usava o poder dele sempre, porque visando o bem próprio e nunca o bem da nação de Israel, né? A gente costuma saber que o Sansão perdeu a força dele porque ele cortou o cabelo, né? O ato de cortar o cabelo em si, Deus tinha falado que ele ia ser nazireu de Deus, seria separado. O ato dele cortar o cabelo em si, naturalmente não foi nada. Cortou o cabelo. Mas a desobediência dele é que levou ele a perder o poder. Né? Porque ele foi desobediente a Deus, referente a uma ordem que Deus tinha dado. A mesma coisa, Saul foi desobediente. Então, eu faço um convite nessa tarde para a gente pensar um pouquinho. Nós estamos na presença do Senhor, né? E a gente tem que trazer isso para dentro do nosso coração, sabe? Da gente realmente ter no nosso coração o desejo de fazer as coisas que agradam ao Senhor, né? E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós entendemos que Ele é santo, que Ele é maravilhoso,
que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória, sabe? E mais, sabe, a gente tem que abrir o nosso coração e se derramar na presença de Deus, para que Ele venha com o Espírito Santo dEle para ministrar no nosso coração isso. E, gente, eu posso dizer para vocês, eu tenho certeza que cada um tem as suas experiências com o Senhor na intimidade. Cada dia que a gente abre mais o nosso coração e deixa mais aberto para o Senhor trabalhar, mais a gente fica maravilhada com as coisas do Senhor, né? Eu tenho certeza que todo mundo já provou disso um pouquinho. Mas às vezes a luta do dia a dia, as dificuldades, vai tornando, sabe, a nossa terra seca. Parece que Ele quer dizer para a gente que a gente é uma tamargueira no deserto, que não tem jeito, que você não vai crescer, que você não vai, sabe, frutificar, entendeu? Então, o inimigo o tempo todo fica lançando essas sementes no nosso coração, para ver se elas crescem. É que nem o joio e o trigo, né? Na hora que o joio foi plantado, foi quando a pessoa foi à noite. Foi à noite, não foi de dia. Então, às vezes, em circunstâncias na nossa vida que a gente nem está percebendo, o inimigo está plantando uma sementinha assim, sabe? Para você ficar aflita, para você ficar ansiosa, para você, sabe, perder a visão das coisas. A gente tem que estar com os olhos no Senhor o tempo todo, né? Para a gente ser o quê? Bendito do Senhor, para ser uma árvore que dá frutos na presença do Senhor, né? Outra pessoa que também eu posso citar como exemplo aqui, foi lá no livro de 2 Reis, na passagem do Geazi, que era o servo de Eliseu, né? Então vamos lá no livro de 2 Reis, o capítulo 5, a partir do versículo 25, tá? Mas antes eu vou pôr o contexto aqui para a gente ler só o final, o que aconteceu com ele, que eu acredito que todo mundo já saiba, né? Mas vamos colocar no contexto da nossa história hoje. Esse homem foi uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, ou uma árvore que estava na beira do deserto, que estava no deserto, né? Ele era um homem que caminhava com um homem de Deus. Ele via as atitudes de Eliseu. Tanto é que nesse caso aqui, foi o seguinte, Naamã foi curado e foi oferecer para o profeta alguns presentes. E Eliseu falou que não aceitou presente nenhum. Só que Geazi, aos olhos dele, falou assim, nossa, Eliseu dispensou esse presente, mas ele não está vendo nada, então o que eu vou fazer? Eu vou lá atrás de Naamã e vou falar que, tipo assim, Eliseu mudou de ideia, depois vocês leem em casa com calma, é mais ou menos a história, e vou pegar algumas coisas para mim escondidinho, né? E aí lá no 25, olha o que aconteceu. 2 Reis 5, 25. Então, ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. Esse aqui é Geazi, tá? E disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Ele disse, teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares a prata, e para tomares as vestes, e olivas, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? 27. Portanto, a lepra de Naamã pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha o final da história, né? Ele cobiçou. Foi uma coisa agradável aos olhos dele. Ele achou assim, não tem problema nenhum se eu pegar esses bens aí, porque não vai fazer falta nenhum para Naamã. Ele foi curado. Ele ia dar tudo, eu vou pegar só uma partezinha. Ele confiou que aquilo que ele estava achando que podia ser feito era bom, né? E ele foi lá e fez uma coisa que desagradou ao Senhor.
Quantas coisas que, olha, quando a gente não conhecia o Senhor, que a gente fez achando que era certo e não era. Ah, uma mentirinha. Ah, não tem nada a ver uma mentirinha pequenininha. Tem nada a ver isso. Ah, se eu fizer isso aqui, que isso vai prejudicar a outra pessoa? Até mesmo conselho, gente. Uma vez uma pessoa veio me falar assim, nossa, o que você acha de fulano e fulano, da fulano, né, que tem esse problema aí que gosta de mulher, né? Eu falava assim, acho que não tem nada a ver, não. O importante é a pessoa ser boa no coração. Olha para você ver, gente. Não conhecia o Senhor, gente, não conhecia. E olha que eu ia na igreja, tinha os rituais lá, cumpria, e me achava a melhor pessoa do mundo. Ai, meu orgulho ficava assim, nossa. Ai, eu fui lá e fui na casa de Deus, né? Mas olha, gente, mas os meus pensamentos não tinham arrependimento da parte do Senhor. Não era a Bíblia que norteava os meus passos, né? Era muito triste isso. E eu louvo o Senhor por estar aqui hoje, podendo testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Porque, olha, infelizmente, eu era pobre, eu era nua, né? Eu não tinha a presença de Deus, achava que era alguma coisa, eu confiava em mim mesmo, né? Eu confiava que alguém, se eu fosse pedir emprego para alguém, se tivesse o fulano de tal lá que pudesse me indicar, eu achava que era isso que dava certo. Mas o engraçado, gente, que eu acreditava nisso, sabe? Mas todas as portas que Deus abriu na minha vida profissional não foi indicação de nenhuma pessoa. E eu não tinha consciência de só quando eu me converti é que eu tive essa consciência. Todas as portas era assim, eu mandava o currículo, não estava satisfeito, mandava o currículo, aí Deus abriu uma outra porta. Não era porque eu conhecia ninguém, não. Tanto é que quando eu vim para Minas, o meu maior medo era ficar desempregada. Porque uma das coisas que não queria me fazer voltar para Minas era isso, ficar desempregada. Mas eu tinha promessa do Senhor que eu tinha que estar aqui para me receber a bênção do meu casamento. Tanto é que quando eu vim para cá, Deus abriu porta de emprego, de casamento, e foi uma bênção. Mas eu tinha essa dificuldade. Aí eu vim para cá, pensa uma pessoa que mandou currículo. Pensa uma pessoa que conversou com várias pessoas, pastor, pedia, se souber de alguma coisa. Gente, eu fiquei quase 2 anos desempregada aqui. Só o meu marido trabalhava. E eu assim, nossa. E sabe, vou falar uma coisa para você? Não estava preocupada. Estava feliz. Porque eu já tinha a presença de Deus. Ganhava pouco. Morava na casinha simples, pequenininha, era um quarto e sala. Samuel nasceu, dormia no quarto com a gente, uma benção. Sabe? E olha, pergunta se eu estava com a mão na cabeça, desesperada. Gente, eu pude provar da paz do Senhor que excede todo entendimento. Até que Deus cumpriu o propósito dele na minha vida. Ele deu o casamento e depois eu prestei um concurso público e passei para a Unifei, que eu já contei o testemunho aqui, né? E foi mão do Senhor. Porque o Senhor, eu estava lá no Rio e falava assim, você tem o bom aqui, mas o melhor estava lá. E eu fiquei anos, gente, perguntando o que é isso? Por que o Senhor falava isso no meu entendimento, no meu discernimento? Eu não via uma voz audível, não. Eu levantava e falava, Deus, você pode mandar a pessoa aqui. Eu disse, não. Deus ficava quieto. Ficava assim, bobinha. Eu disse, meu Deus, pode mandar aqui. Manda aqui, Deus, o que tem a ver? Nada a ver, né? Isso já não precisa de Deus. Mas não, porque Deus tinha um propósito para mim aqui. Aí ele ficava em silêncio. Aí depois, passado muitos anos, assim, aí eu entendi. Sabe por que o melhor estava aqui? Porque eu estava obedecendo ao Senhor. Porque os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos. Né? Quando fala em Romanos 12:2 lá, que fala assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esses dias eu estava lendo numa Bíblia de linguagem atualizada.
eu sempre pensei, sinceramente, pastor, eu não pus nesse contexto. Eu falei assim, é boa, perfeita e agradável. Realmente, eu não entendo, mas Deus sabe o que é melhor para mim, né? Mas aí lá fala assim, é boa, perfeita e agradável a Ele. A Ele, não é a minha vontade. Aí, por isso que às vezes, assim, por que será que acontece coisas ruins com pessoas boas? Fica uma pergunta assim, gente, por que acontece coisas ruins para pessoas boas? Ah, mas eu estou na presença de Deus, por que aconteceu isso de ruim? Essa é a vontade de Deus? Deus quer o meu mal? Não, às vezes é uma permissão de Deus, às vezes Ele não me deu aquilo que era bom, perfeito, agradável para mim, porque Ele estava provando o meu coração. Porque aquele que está na presença de Deus, quando ele começa, foi o irmão Edivaldo falou ontem lá no curso lá da TEC, de teologia. Ele falou assim, a gente começa com leite, né? Com a nossa caminhada cristã, e parece que você olha já, opa, acontece as coisas mais fáceis. Daqui a pouco você começa a ficar mais firme na caminhada, aí você tem que comer alimento sólido. Aí vem algumas coisas que às vezes prova o seu coração. Às vezes vem para testar se você realmente, ela adora a Deus, agora vamos ver como ela vai se comportar nesse momento de dificuldade. Então, a pergunta certa não é assim, por que acontecem coisas ruins para pessoas boas? A pergunta certa é assim, o que pessoas boas fazem no momento ruim? Quem ela busca? Quem ela clama? Aonde está firmada a raiz dela? Né? É isso que o Senhor quer falar hoje, nessa noite para nós. Aonde está firmada a sua raiz? Eu posso falar da minha vida mesmo. É bom? Paulo falava, veja o que eu, como diz, veja o meu exemplo que eu sou em Cristo. Eu não sou perfeita, mas eu sei que nesses tempos de sequidão que nós estamos passando aí, de problemas de pandemia, vamos dizer assim, na parte de trabalho está tudo certo, todo mundo com saúde, glória a Deus, mas há uma opressão no mundo espiritual à nossa volta. E eu confesso que eu tenho me sentido assim, o coração doendo, apertado, com uma ansiedade, sabe? Que não vem da parte do Senhor. E eu até falei ontem para minha mãe, João, eu não estou, nossa, que negócio é esse? Porque você fica em casa, aí você fica assim, é trabalho, é coisa da família, é coisa do filho. Eu moro no fundo da casa da minha sogra lá, ela tem problema de saúde, eu tenho que ir lá correr para acudir ela, que tem hora ela está sozinha lá. A família ajuda, mas tem hora que eu que estou mais perto é que vai dar o apoio maior, né? Não tem jeito. E eu falei assim, não estou aguentando. Não é que está ruim, gente, não é que está ruim, está tudo certo. Só que a minha estrutura, que é pó dessa terra, se não tiver a presença do Senhor, não suporta. É o Senhor que dá o escape, é o Senhor que tira o jugo pesado da nossa vida. É a presença de Deus, quando a gente se aproxima dEle, que faz isso. E agora nós vamos falar do homem que é bendito. Jeremias 17, 7. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja a esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas. A primeira característica dele. A segunda, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. É o que está acontecendo com nós nesse tempo, com toda a igreja. Porque está seco, está em tempo de sequidão, está difícil. O que agora a gente tem que começar a fazer? Buscar mais a presença de Deus. Aprofundar nossas raízes, sabe? Aprofundar as raízes, não tem outra saída. E o que ele fala? Ele busca água na parte mais profunda. Se está seco à volta, não está chovendo, e o rio está do lado ali, não tem como jogar água nele, ele vai, para baixo. Aí, os lençóis d'água perto do rio, é mais fácil de encontrar. Mas se a raiz dele que resolve ficar assim, e não fazer nada,
Só aqui na superfície vai adiantar? Aí a folha vai começar a secar, vai começar a cair os frutos, as folhas, e não vai dar fruto. Então, nós temos essa opção nesse tempo de angústia, de aprofundar nossa intimidade com o Senhor. É isso que o Senhor quer nesse tempo, que nós busquemos Ele mais e mais. Não é, ai, não tô conseguindo mais. Sim, chora um pouquinho, né? Porque quem chora para Deus é consolado, tem um refrigério, e Deus fortalece, né? E continua buscando, né? E fala assim, e no ano da sequidão, que é o tempo que nós estamos passando, não deixa de dar fruto. Você está dando fruto? Eu estou dando fruto para a glória do Senhor. E sabe para que serve uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas? As pessoas em nossa volta, ela vai procurar sombra. Nós servimos de sombra para a vida dessas pessoas. Refrigério, consolo, abrigo. Dia de chuva, você esconde debaixo de uma árvore. Se não estiver muito forte para não cair um raio, que a gente tem medo, né? Ela protege para não cair muita chuva em você, né? É consolo, é um abrigo. Nós que estamos dando frutos para o Senhor nesse tempo de sequidão, nós somos sombras. E os frutos? É alimento, né? Os nossos frutos, as pessoas vêm até nós e falam assim, e agora, o que eu faço? Eu estou tão desesperada. O que eu posso fazer? Aí você vai lá junto com a pessoa, ora junto com a pessoa, lê um versículo, convida a pessoa para ir na igreja, às vezes ela não vai querer ir, mas pode ter certeza, a sementinha que você lançou ali no coração dela vai germinar. A gente tem que crer nisso, gente, porque a palavra do Senhor é poderosa. Vamos, às vezes, aos nossos olhos, a gente não está vendo nada, mas Deus está trabalhando. É que nem já viu a história do cedro do Líbano? Alguém já viu essa história? O que acontece com o cedro do Líbano, que é uma árvore? Ninguém? É assim, ó. O cedro do Líbano, ele, quando é plantado, ele fica, acho que uns 2 a 3 anos, não lembro mais direito, faz um tempinho que eu vi essa história. Ele fica uns 2 anos assim, ó. O brotinho dele desse tamanho aqui. Parece que não está acontecendo nada. Sabe? Mas, embaixo da terra, a raiz dele está assim, não sei, acho que é 3 metros de profundidade. Ele só começa a crescer depois desses 2 anos. Então, o que Deus está querendo dizer nessa informação do cedro do Líbano? É, primeiro, às vezes parece que não está acontecendo nada na sua vida, ou aquilo que você plantou sobre a vida daquela pessoa, parece que não vai dar frutos, e parece que não vai acontecer nada. Mas você não sabe o tamanho da raiz que Deus está fazendo aquela pessoa criar, né? Até para nossas vidas mesmo serve, a vida do cristão. Às vezes, leva anos em questão de ministério para acontecer algo na sua vida. Você tem promessa, Deus falou alguma coisa para você, e você até mesmo quer recuar e não quer fazer aquilo não, mas Deus vai fazendo você crescer suas raízes primeiro, para depois você crescer na parte de externa, né? É que nem um prédio. Um prédio, eu lembro quando eu estava trabalhando no sistema da Unifei, sabe aquele prédio bonito, novo que tem lá agora? Aquele bonitão da Unifei, quem já passou perto da Unifei lá? Tem um prédio novo lá, faz uns 2, 3 anos que construiu. É o prédio da administração central. Gente, pensa num barulho e uma confusão que era na época que estava batendo as estacas lá. Era tudo fechado em volta. Era tudo cercado em volta daqueles tapumes e aquele barulho. Pá, 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 o dia inteiro. E ninguém vendo nada. Gente, ó, ficou um tempo assim, ó. Um tempo. E não parecia que não estava acontecendo nada. Quando o prédio começou a crescer, e agora a gente vê o tamanho do prédio que é lá, mas o tempo que gastou na fundação dele foi muito, gente. Parecia que o povo, sabe aquelas obras de governo que está tudo parado, que não acontece nada? A gente só viu o barulho e aquele tapume, né? Então, assim é na nossa vida. Deus está fazendo uma grande obra nesse tempo. Está tudo fechado em nossa volta. Mas o Senhor
está convidando hoje você e eu para entender que Ele vai nos levantar para algo especial da parte dEle, né? Seja dentro do ministério na igreja, seja no nosso ministério entre nossos familiares, seja no nosso trabalho. O Senhor tem uma grande obra em nossas mãos e nós não podemos parar. Nós temos que prosseguir. Ah, está em tempo de sequidão? Tá, então vamos aprofundar nossas raízes e vamos buscar o Senhor, né? Falando de uma pessoa que é um exemplo de homem na presença de Deus, não tinha como não falar de Davi, né? E olha que interessante, nós vamos ler um salmo de Davi, rapidinho para terminar, senão vai atrasar, né? Salmo 63, convido os irmãos a abrir no Salmo 63. E eu falo que esse salmo, nesses dias que eu estava eu acordei de madrugada, nesse dia eu não estava nervosa, não. Mas eu estava assim, parece que tinha algo parado, sabe, uma expectativa, assim, meu Deus, eu não sei o que é que o Senhor, eu quero, sabe, que o Senhor fale comigo, né? A gente sempre pede isso para o Senhor, né, nas nossas orações, fala comigo, Senhor. Aí eu orei e vinha, Salmo 63, e eu fui lá. Aí fala assim, ó, olha o título, Davi anela pela presença de Deus. Aí fala assim, Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Então, quando ele fez esse salmo, ele estava num tempo difícil. Depois eu fui dar uma estudadinha lá, foi no tempo que ele estava fugindo de Absalão, pelo jeito. Não tenho uma certeza, quando ele estava fugindo, quando o filho se revoltou contra ele, queria ser rei, e ele teve que sair lá de Jerusalém, correndo, né? Então, ele teve que ir para um deserto. Então, você acha que foi confortável para ele ir para um deserto? Não foi. E olha o que falou aqui no primeiro versículo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, e a minha alma tem sede de Ti. A minha alma, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olha para você ver, gente. Olha como que ele abriu. Na hora que ele falou assim, na hora que eu comecei a ler assim, ó. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aí eu comecei a chorar. Ai, Deus, eu estou essa terra seca. Ah, meu Deus do céu, é eu. Ai, meu Deus, aí eu chorei. Aí eu desabei assim, meu Deus, que maravilhoso. A gente pensa, a gente não pode perder a oportunidade de buscar a presença do Senhor. A minha alma, minha carne, ó, minha carne te deseja como uma terra seca e cansada, né? Aí continuando, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Sabe por que Davi estava falando isso? Porque ele não podia ir lá no templo de Jerusalém para adorar o Senhor. Então, da onde ele estava adorando o Senhor. Sabe? Então, às vezes os irmãos estão em casa aí, não estão podendo vir na igreja. Não perca a oportunidade de ver as lives, de adorar o Senhor em casa, colocar um louvor. Porque nesse tempo de deserto, se não pode vir à casa do Senhor, continue adorando o Senhor de onde você está, como Davi. Está numa terra seca e cansada, desejando a presença do Senhor, mas isso que é o mais importante, é desejar a presença do Senhor, né? O 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Olha que lindo, a tua benignidade é melhor do que a vida. O bem do Senhor, a presença do Senhor é melhor que a nossa vida nessa terra. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Louvar o Senhor o tempo todo, enquanto você viver, enquanto você estiver vivo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Tem um louvor do Gerson Rufino, que ele fala assim, as folhas batem palma para ti, Senhor, o vento vai soprar, ministrar o louvor, o som direcionado a ti é com amor. Então, ó, mas é verdade, né? Quando vem o vento, as folhas ficam assim, ó. Tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, exalte o nome do Senhor. Então, quando nós estivermos aqui,
Está chorando, está sofrendo, mas continue louvando, né? Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu, né? É isso que o salmista está fazendo aqui, que maravilha, né? 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. 5. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra de tuas asas. Você sabe o que é jubiloso? Uma vez eu vi uma pregação do pastor João Henrique Pagliarini, e falou assim, sabe o que é júbilo? Júbilo é assim, ó, quando um jogador marca um gol. Sabe quando ele dá até que a cambalhota? Júbilo é isso. Então, gente, no seu momento de adoração, não tenha vergonha, ó, levantar os braços, adorar o Senhor, bater palma, rodar, sei lá, o que o Senhor, sabe, com júbilo, com alegria. E você pode ver que quanto mais você vai entrando na presença de Deus, mais isso vai aumentando em você. É uma coisa assim maravilhosa de sentir. Então é com júbilo, né, com alegria. E para terminar, fala assim, tem mais, mas vou terminar aqui no 8, que essa frase falou comigo, esse versículo. A minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Não sei na tradução de vocês como está, mas a minha está aqui. A minha alma segue o Senhor de perto. Sabe? Então, todos os momentos, desde a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir. E enquanto eu estiver dormindo, que a tua alma e que o teu espírito possa seguir o Senhor de perto, em nome de Jesus, né? E não porque nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Isso quer dizer que nós temos intimidade com o Senhor, que nós queremos seguir o Senhor de perto, né? És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. É um Deus de aliança, é um Deus de promessa, né? E é Ele que está aqui neste lugar, falando conosco nessa tarde, aos nossos corações, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos dessem uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa tarde. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, ao único e digno de toda adoração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Pegou a palavra aí, amém? Firme? Maravilha, né? Bendito o homem que confia no Senhor. Oh, glória. Você é abençoado, sim ou não? É bendito? É bendita? Pensa bem, dá fruto até no deserto. Não é brincadeira não. Então nas dificuldades a gente está firmado, está firme, está com o Senhor. E a alma da gente busca Ele de pertinho, amém, aleluia. Então, meu querido, que Deus te abençoe, uma ótima noite para você, para todos nós, uma ótima semana na presença do Senhor. Vamos ficar em pé, que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe muito. Que você não recue, mas avance, 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 avance. Senhor, entregamos nas tuas mãos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sem ti nada somos, Senhor. Nada somos, nada podemos. E o Senhor mesmo diz na tua palavra: sem mim nada podeis fazer. Então nós te louvamos, te agradecemos, porque é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor que nos carrega, que nos leva adiante. Glória a Deus por isso. Santo é o teu nome. Digno, digno, digno de louvor e adoração.
Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui, por cada vida, por cada família. Obrigado pela tua palavra. Segura em nossas mãos e leva-nos, Senhor, adiante. E a vitória é certa, com certeza. Obrigado, Senhor, obrigado. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. De longe fala para o seu irmão: você é bendito, hein? Você é bendito, hein? Bendita, bendita, hein? Bendita, Judene. Abençoado lá, Judene. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Chaveirinho, Deus abençoe aí. Amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe, Deus abençoe. Abraço, com Deus.